Nós temos a palestrante dessa vez é a doutora Rebeca Heder. Ela é fisioterapeuta neurofuncional com formação no conceito neuroevolutivo, BOBAT básico e avançados. Treinamentos intensivos com vestes terapêuticas, treino locomotor, além de diversos cursos e congressos na área de reabilitação neurofuncional desde 2002. Ela também é proprietária da clínica Espaço 7, aqui em São Paulo. Bom, eu quero relembrar que é importante que todos os microfones permaneçam desligados durante toda a palestra, para que não haja nenhum tipo de intercorrência. Caso haja alguma dúvida, podem encaminhá-las pelo bate-papo, que ao final da aula nós responderemos. Ok? Muito obrigado, boa aula e vamos lá. Obrigada, Caio. Obrigada, comissão toda. Bom dia para todo mundo. Feliz dia dos futuros fisioterapeutas e dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Uma honra, super agradecida pelo convite de estar de volta aqui nesse evento. Eu já falei em alguns anos passados, em alguns enfísios, e me formei em pós-graduação em fisioterapia neurológica na época, a gente não usava o termo neurofuncional, em 2003 na FMU. Então, fui aluna de pós-graduação da FMU também. E hoje tenho o prazer de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do panorama atual da fisioterapia neurofuncional pediátrica. Então, sobre conceitos, métodos, técnicas e tudo que a gente tem hoje nesse panorama atual e o que a gente deve ter de expectativas futuras também no nosso panorama, ok? Peço que vocês enviem as dúvidas, a gente não vai interromper, vou deixar 10 minutos no final para a gente poder conversar e esclarecer o máximo de dúvidas que eu puder, eu fico à disposição, ok? Então, esse panorama atual que nós temos, a gente teve uma crescente em mais ou menos 1940, com os primeiros conceitos, principalmente, né? O conceito neuroevolutivo BOBAT é datado de 1943, onde foi a primeira visão da Berta e Carol Bobat sobre o desenvolvimento neuropsicomotor típico e atípico, suas correlações. E então foram evoluindo, eu costumo dizer que é um modelo vivo, é um conceito vivo em constante modificação, tanto na área adulta quanto na área pediátrica, e foi um dos guias da minha formação na neuropediatria. De forma geral, nós temos bastante terapeutas que se baseiam no conceito neuroevolutivo BOBAT até hoje. Não no seu formato antigo, né, que era visto de uma forma muito passiva, mas nos formatos atuais, mais atualizados mesmo. Então, a gente tem também um pouco do CABAT, que foi mais ou menos 1948, e integração sensorial. Essa época foram os principais que se mantiveram até hoje. Mas a gente foi tendo o surgimento de vestes terapêuticas também, que a gente vai falar sobre as atualidades, que não tem como a gente ver a neuropediatria sem observar alguma intervenção de veste em grande parte das nossas crianças. Em 1983 é a primeira data que a gente observou o primeiro colete de neoprene, que é a marca Benic americana, sendo utilizado em uma criança com paralisia cerebral. Então foram se desenvolvendo as vestes com conectores elásticos, variação de tecidos, enfim, até os dias de hoje. Então, os tratamentos intensivos foram surgindo junto às vestes. Hoje em dia, os principais protocolos de tratamento intensivo que a gente tem hoje é a terapia por contenção induzida, estimulação transcraniana por corrente contínua, a Switch Therapies, que é o TheraSwitch, o PediaSwitch ou o NeuroSwitch, o Cuervas Medeck Exercise, que é um dos intensivos feitos na neuropediatria também, e o treinamento locomotor, que muitas vezes está associado aos outros componentes acima. E depois os intensivos, o que a gente tem de tendência atual e futura são os exoesqueletos, também inseridos nos intensivos, mas a gente tem até hoje só em grandes instituições no Brasil o Locomat, que muita gente já ouviu falar, que é a marcha robótica, computadorizada, totalmente controlada as suas angulações, mas sempre em ambiente clínico. E chegou no Canadá há 3 anos, e agora tem nos Estados Unidos também o Trexo Robotics, que eu vou mostrar para vocês, que é um exoesqueleto acoplado a um andador. Então a gente começa a ter a robótica chegando cada vez mais perto da gente, e eu arrisco dizer que para a próxima década é bem provável que ela esteja bem pertinho da gente. Mas de forma geral, né, quando a gente pensa em atualidades, como se manter atualizado na fisioterapia neuropediátrica? Aqui eu coloco mais ou menos subdividido conceitos, métodos e técnicas
por área da físio, TO, fono, mas algumas se misturam e permeiam a formação, possibilitando que um fisioterapeuta tenha formação em psicomotricidade, por exemplo, em conceitos básicos de integração sensorial, mas é uma área de atuação específica da TO. A terapia por contenção induzida, por exemplo, ela é feita também por físio ou TO. O TheraSuite pode ser colocado, o terapeuta ocupacional no curso do TheraSuite também, enfim. Então, a gente tem uma série, aqui não são os únicos, não é uma lista engessada. A cada semana, a cada mês, nós temos o surgimento de novas técnicas e métodos, com nomes dos seus criadores, com nomes dos conceitos, enfim. Então, para o terapeuta se manter atualizado e a gente conseguir, em 50 minutos, dar um panorama geral, eu selecionei alguns dos mais relevantes na atualidade. Então, se espero daqui 5 anos, essa palestra está totalmente desatualizada, porque a gente tem uma tendência crescente dos métodos aparecerem, mas também devemos ter um senso crítico muito importante para saber aonde investir em cada equipamento, cada curso. É quase impossível a gente manter fazendo todos os cursos ao longo da nossa formação. Então, para a gente pensar do que seria o objetivo geral das intervenções hoje, na atualidade. Espero que vocês já tenham ouvido falar sobre a CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e aqui a gente tem uma visão mais direcionada à neuropediatria. Então, a CIF ela vai ter a classificação e direcionamento sobre as abordagens em estruturas e funções corporais, na atividade ou na participação do indivíduo. E aqui, levando em consideração sempre os seus fatores ambientais e os fatores pessoais, contexto das atividades desse indivíduo no seu ambiente ou na sua família. E então, na neuropediatria, existe uma ONG que chama Nossa Casa, que eu indico fortemente para quem se interessa por neuropediatria seguir no Instagram, Facebook. E eles traduzem o conhecimento para a prática clínica, aproximando os familiares e os terapeutas. E elas criaram atualizaram em português, da Ken Child, as F-words, que chamam, são as palavras favoritas. Então, de forma geral, as intervenções todas que a gente vai mostrar como relevante hoje na neuropediatria, elas são para tentar promover e viabilizar essas 6 palavrinhas que são extremamente importantes quando a gente pensa na reabilitação neurofuncional pediátrica. Então, vai ser a função do indivíduo, sem dúvida nenhuma, o fisioterapeuta vai reabilitar a função e vai ter esse foco de viabilizar a função. Saber que a criança pode fazer e a função da criança principal é o brincar, então está sempre de mãos dadas, o brincar e a função da criança. O seu contexto familiar tem que ser levado sempre em consideração. Costumo dizer que a criança não é da clínica, não é do terapeuta, ela é da família dela, óbvio. Então, você tem que sempre analisar o contexto da abordagem terapêutica, se é o que a família quer, qual o objetivo dessa família para a terapia. E a saúde, de forma geral, promover atividades físicas e promover rotinas de saúde para esse indivíduo com paralisia cerebral vai ser essencial. E aqui não se aplica somente à paralisia cerebral, mas é um grande guarda-chuva da neuropediatria, que corresponde a mais de 80% dos casos dos diagnósticos que a gente observa no Centro de Reabilitação Neuropediátrica. Então, quando eu falo muitas vezes por vício a paralisia cerebral, mas a gente considera também essas palavras para todas as crianças de forma geral. Os seus amigos, então, a funcionalidade da criança é o brincar, e o brincar está aqui, interagindo com os seus amigos. E está se divertindo e pensar também no seu futuro. A gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento na paralisia cerebral. Eu coloquei numa ordem trocada aqui, mas a gente imaginar que há pouco tempo eu digo 10, 15 anos, nós não tínhamos um gibi potencializando a acessibilidade e as diferenças. A gente não tinha, na minha época, parece coisa de velho falar, mas eu estou com quase 40 anos e na minha época eu não tinha uma criança com deficiência na minha escola. Não existia. A inclusão, ela é mais efetiva, a inclusão escolar, há 12 anos. E agora a gente está tendo um retrocesso de lei que, enfim, pretende dar uma quebrada nisso, mas todo mundo está brigando para que essa inclusão continue efetiva. Então, há 12 anos a gente está engatinhando muito em olhar para a inclusão, para a acessibilidade com menos capacitismo e promover as mudanças funcionais desse indivíduo, com menos olhar nas deficiências secundárias. Então, quando a gente pensa no foco
das deficiências, qual que é o seu foco atualmente? O foco dos principais fisioterapeutas neurofuncionais não é ali à esquerda, na estrutura e função corporal somente. É claro que nós temos uma formação que tem que ser baseada para que nosso raciocínio clínico esteja devidamente direcionado. A gente vai analisar a biomecânica, a gente vai analisar o funcionamento do sistema nervoso central, suas correlações, seus fatores neurais e não neurais de cada diagnóstico, de cada patologia, mas a gente vai tratar, o nosso foco vai ser tratar o indivíduo, vai ser tratar a criança. Então, não vai ter uma receita para paralisia cerebral tetraparética espástica. Você faz isso, isso, isso e isso. Isso, quiçá, existe na ortopedia, nos protocolos de pós-operatório, de reconstrução do ligamento cruzado anterior. A gente tem protocolos bem definidos dessa reabilitação. E mesmo assim, varia de cada indivíduo. E quando a gente vem falar de sistema nervoso central e lesões que acometeram isso, e todos os fatores que vão influenciar, não só nesse indivíduo, mas no quanto ele foi estimulado e como que foi o ambiente enriquecido ou não que ele viveu, até chegar na sua clínica e na sua mão para uma avaliação, o seu foco tem que estar muito mais amplo do que somente na deficiência, somente nas incapacidades. Numa avaliação, a gente busca o que ele é capaz de fazer, quais as funções, porque toda criança é capaz de fazer muita coisa. Talvez a gente não esteja com o foco direcionado para a função que ele está apresentando. Então, quando a gente muda um pouco nossa lente para observar a reabilitação neurofuncional pediátrica, a gente começa a enxergar coisas muito boas. A gente começa a enxergar diversão, potencialidades. Esse é um projeto do Reino Unido que chama CP Sports. Quem quiser saber mais tem o site deles aqui à direita. Então, aqui chama Race Running. É uma bicicleta adaptada para todos os tamanhos de crianças. Então, eles brincam, promovem eventos, promovem diversão, promovem atividade física adaptada, interagindo. Então, o Race Running é um dos projetos muito interessantes que a gente começa a enxergar quando a gente sai do foco da estrutura e função corporal. Outro exemplo, por exemplo, é o futebol em grupo adaptado. Então, a criança tem... A gente vai falar sobre os equipamentos que viabilizam isso, né? E todo o desenvolvimento desses equipamentos, mas as crianças terem recursos para chegar aos seus pares e brincar de futebol como seus amigos e ter interação e ter prazer pelo movimento é essencial. E isso é a nossa função. A gente educa o movimento, a gente busca o movimento como fisioterapeuta, mas esse movimento não pode ser flexão e extensão de cotovelo. Isso não é reabilitar vidas. Quando a gente reabilita vidas, a gente reabilita um bracinho que precisa alcançar uma bola na hora de jogar um vôlei ou rebater uma bexiga. E isso é a mágica da fisioterapia neurofuncional pediátrica. É a gente buscar o brincar, a gente viabilizar a brincadeira e o prazer pelo movimento nas nossas crianças. E um pouco mais pensando em participação e atividade, a gente observa 3 momentos deliciosos de muita participação e muita atividade, onde as habilidades e vivências vão criar oportunidades de aprendizado. Então, aqui são ambientes fora da clínica, ambientes domiciliares, postagens de famílias de Instagram que estão utilizando equipamentos, aqui nos 3 casos, os andadores, de modelos diferentes dos 3, mas eles estão viabilizando que essas crianças participem de momentos de lazer e momentos de prazer com seus irmãos. Aqui ela está patinando junto com a irmã, aqui estão brincando com o bebezinho de descer, cada um do seu jeito e com a biomecânica nem sempre do que a gente busca em terapia, mas é o que eles vão aplicar no seu dia a dia. Sem o fisioterapeuta do lado, essas crianças estão livres para explorar o movimento. Então, a gente fazer um meio do caminho para viabilizar menos compensação e mais função e diversão é o nosso objetivo sempre na reabilitação. E uma das imagens que eu gosto mais de mostrar aqui, eu vou só tirar o meu Bluetooth, senão vocês não ouvem. Esse vídeo dessa... esse vídeo da Beth, que está na formatura de primeiro ano na escola, e por conta dela ter um KidWalk, ter algum dispositivo que facilite a ortostase e a sua movimentação, ela está participando e coreografando junto, e não tenho dúvida de que ela ensaiou bastante com essa turma, porque vocês vão ver que quando toca música ela vai junto. Ela está efetivamente tendo participação com os seus pares na escola.
Espero que o som tenha chegado bem para vocês, que eu acho sensacional esse vídeo. Quem quiser buscar na lista. Deixa eu ver se meu som voltou aqui para o Bluetooth. Voltou. Então, aqui são alguns exemplos de atividade e participação desses indivíduos efetivamente na comunidade. E como que a gente consegue viabilizar isso pensando na fisioterapia? Um dos aspectos é a gente transferir o aprendizado clínico para ambientes comunitários. Por exemplo, eu vou dar o caso do Paulo aqui para vocês, que é meu paciente. Ele tem o diagnóstico de paralisia cerebral do tipo tetraparético distônico, na classificação de funcionalidade motora grossa, que é o GMFCS. Ele é uma classificação nível 4. E aqui a gente está executando um atendimento que geralmente ele é feito em ambiente clínico, onde eu atuo em processo interdisciplinar com a terapeuta ocupacional, que é a Elisete aqui no vídeo comigo. E a proposta da atividade desse contexto era a exposição a ambientes externos, que para o Paulo ainda era um processo que não era muito agradável para ele, pensar em terrenos irregulares, pensar em contexto de pessoas passando na calçada, carro buzinando, moto passando, aqueles ônibus barulhentos. Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa na reabilitação efetiva desse indivíduo. O quanto o nosso ambiente controlado da clínica está realmente traduzindo o aprendizado que essa criança vai levar para o seu dia a dia. Então, a gente começou escolhendo o seu sorvete. A gente foi caminhando, e eu sou a louca que vai para a rua com o seu banquinho de rodinha, aqui no meio eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem obstáculo, por exemplo, nesse momento aqui, que ele tem que descer um degrau para sair da lojinha, onde ele escolheu o seu sorvete, ele entrou andando, ele escolheu o seu sorvete, o sabor que ele quis, e dentro das suas capacidades ele auxiliou, a ATO auxiliou o Paulo a pagar, enfim, pegar o dinheiro, e todo esse processo que para a gente é muito automático, e para as nossas crianças nem sempre elas vivenciam isso como rotina. Então, depois a gente sair aqui da loja, a volta foi atravessando a calçada. Então, tem o momento da espera do carro parar, os ajustes vão mudando para a gente ganhar velocidade, então a pegada, o manuseio muda de tronco superior, onde era tronco inferior, para dar mais dificuldade. Tudo isso são contextos que a gente vai variando em terapia para chegar nos nossos objetivos. E quando a gente pensa em objetivo, o objetivo, relembrando, ele é da família. Então, quando você traça metas, permitem que você controle a direção da mudança a seu favor. Então, quando a família me traz uma demanda de queixa principal, que vocês aprendem na anamnese clínica, tudo, essa queixa é o elemento essencial ali na sua avaliação, onde você entende aonde você pode impactar essa família positivamente. E daí você vai traçar seus degraus e suas estratégias. E daí você vai traçar umas metas. Mas essas metas, elas têm que ser, elas têm o SMART, o acrônimo SMART que a gente tem, elas mostram que as metas têm que ser específicas. Então, por exemplo, no caso, vou fazer uma comparação com o Paulo. Então, a tradução era, em ambiente clínico, ele já deambulava com a dor, com os apoios de forma satisfatória. E para sair, para tomar um café na rua, para os pais descerem no prédio, isso ainda irritava muito ele. Então, eu estou sendo específica que a queixa principal da família era melhorar a participação dele em ambientes externos, comunitários. E daí eu vou mensurar isso, quantos metros ele consegue andar de uma forma organizada, por quanto tempo ele se mantém exposto, por exemplo, nesse ambiente, de uma forma atingível. A gente só traça uma meta que ela vai ser alcançável para esse indivíduo nesse momento de vida. E daí ela tem que ser relevante, obviamente. Eu vou insistir em sair para a rua e uma família que isso não é relevante para eles nesse momento. E daí a gente vai traçando o fator temporal de quando que eu pretendo que esse objetivo seja alcançado.
Então, daí eu vou começando, trouxeram minha queixa principal, e daí eu vou ter um cardápio, um menu à la carte de conceitos, métodos e técnicas enorme. E como a gente se direciona quando a gente sai da graduação, muitas vezes fala, meu Deus, que curso que eu vou fazer primeiro? Qual que é o melhor curso? Qual que vai dar mais entrada no mercado de trabalho? Que equipamento que eu vou comprar para a minha clínica, para o meu consultório, para ter atendimento domiciliar? Como que funciona isso? E para vocês terem uma ideia de uma das principais revisões sistemáticas de intervenções na paralisia cerebral no aspecto motor, a gente tem os traffic lights da Iona Nova, que são sinalizações em verde, onde a comprovação científica é robusta, para te dizer com segurança para fazer. A gente tem mais de 70% das intervenções em amarelo e algumas em vermelho. Eu falo assim, nossa, então qual vai ser a intervenção? Que foco eu vou direcionar para a minha reabilitação neuropediátrica? E eu sempre costumo dizer assim, não tem tamanho único. Não existe aqui, é uma loja em promoção, está falando que as roupas são tamanho único, servem para todo mundo. E não existe um método, uma técnica, um conceito que sirva para todo mundo, que seja único. Então, eu vou me formar nesse, porque esse eu vou fazer a jornada inteira. Eu estou há 20 anos atuando com neuropediatria. Ao longo desses 20 anos, pelo menos um por ano eu vou me formando em um conceito, ou em um método, enfim, técnicas diferentes, formação de uso de algum equipamento diferente. A gente tem que se manter atualizado, porque nunca vai ter a resposta para todas as nossas perguntas clínicas em um conceito ou em um método. Então, a gente tem que ser criativo e encontrar essas ideias nos artigos, na biomecânica, nessa base essencial, além de formações em conceitos e etiquetas e marcas da reabilitação. Então, eu não sou bobatiana, como terapeuta de ortopedia não deve ser RPGista ou osteopata, nós somos fisioterapeutas. E aí a gente vai aumentando a nossa prateleira, nossa bagagem de conhecimento, agregando formações. Mas primeiro pensar, a gente nunca vai dar um equipamento, ou a gente vai impor um tratamento intensivo sem discutir com a criança, quando possível, com a família, né? Eles têm que achar necessário, tem que ser relevante para essa família e para o seu contexto, para o contexto da criança. E certificar que eles querem utilizar esse benefício terapêutico, eles querem utilizar esse andador, ou eles querem utilizar essa órtese, mas eu fiz uma formação de pé maravilhosa e não tem dúvida, esse pé precisa de uma órtese. Mas a família quer utilizar, a gente precisa jogar junto. A gente tem que estar sempre alinhado com a família para todas as intervenções terapêuticas ou de equipamentos. Então, por exemplo, qual método está sendo aplicado aqui, né? Quando eu falo que não tem um tamanho único. Aqui em uma intervenção, que método é esse? E muita gente, assim, a gente tem bastante gente aqui, não dá para abrir o microfone para cada um dar uma opinião, mas de forma geral, quando eu mostro esse vídeo, vem, Bobat, porque eu vi o rolo. Então, estou fazendo Bobat. Aqui, a gente tem, além da base biomecânica de uma reabilitação integrada na atividade, eu tenho um atendimento interdisciplinar, com a terapeuta ocupacional trabalhando o cachorro do Felipe, aqui nossa criança, ele está trabalhando as escolhas, o procurar o petisquinho para o cachorro escolher, enquanto ele realiza o apoio em prono de membro superior, para a gente conseguir um melhor posicionamento do membro superior direito, que é mais acometido aqui no quadro do Felipe, por exemplo, e melhor extensão de joelhos na postura em prono, com boa ativação de cadeia extensora. Então, isso não tem receita então se eu não tenho bom controle de tronco, vai ser esse exercício que eu vou fazer sempre? De forma alguma. Mas talvez, se encaixa no seu raciocínio clínico, pode ser uma dica de exercício eficaz. Como, por exemplo, se eu vou trabalhar o treino locomotor. Então toda vez que minha criança vai para a esteira, isso daqui é treino de marcha suspensa, ou vocês estão vendo uma gaiola, vai ser terasuite, pediasuite. Depende. Aqui a gente está trabalhando da biomecânica, o melhor alinhamento biomecânico viável para o Gabi, que é a minha criança aqui em questão, com manuseio de troca de passos, com direcionamento ativo assistido de troca de passos e dupla tarefa durante a execução da brincadeira com a Dani, que a terapeuta está à frente dele. Então, para vocês entenderem que tem sempre vários componentes, várias nuances, mesmo quando a atividade é semelhante. Então, por exemplo, tenho duas crianças na gaiola, que são duas atividades iguais, concordam? Põe o pé no rolo, sobe, a Juju à esquerda está brincando com a boneca,
O Rafinha à direita está tentando jogar o boliche aqui, mas não são duas atividades iguais. Aqui o raciocínio clínico da uso de elásticos, quantidade de elásticos, altura dos elásticos e de componentes da brincadeira são variados. Então a gente volta para não ter essa receita exata da intervenção. Como, por exemplo, um atendimento do Paulo, de novo, ele era um pouquinho mais novo aqui, que vocês viram andando na rua, há 5 anos, mais ou menos, que a gente tem esse vídeo. Ele ainda precisava de bastante auxílio em tronco superior, direcionamento de cabeça, para executar uma tarefa com a musicoterapeuta para brincar com esse instrumento, por exemplo. Então, aqui eu não estou aplicando o método TheraSuite ou PediaSuite, eu estou aplicando estou usando recursos para o bom alinhamento biomecânico para a execução de uma tarefa funcional, que é a música para o Paulo, que é extremamente relevante e significativa para o contexto de vida dele. Então, a receita qual que é? Não vai ser hoje que eu vou passar, assim, não sei quem passaria, mas não tem receita. Sinto lhes informar que não tem receita na neuropediatria. O que a única receita que tem é leia e se atualize muito. Então, vocês são na graduação, entenda neuroanatomia, neurofisiologia, todos os conceitos de biomecânica são essenciais. Antigamente via-se muita biomecânica só para o pessoal da ortopedia. Então, a gente tem interação de todos os sistemas das nossas crianças são extremamente complexos para a gente estudar e conseguir traçar um bom raciocínio clínico. E daí, você vai ter equipamento, você vai ter brinquedo, você vai ter métodos que te ensinam várias coisas, mas não existe uma receita principal, ok? Mas se a gente está falando de panoramas atuais da neuropediatria, vamos trazer algumas atualidades, né? E a principal delas são os equipamentos de tecnologia assistiva. Se você nunca ouviu falar nesse termo, ele agrupa os dispositivos, as técnicas e os processos que podem prover assistência e reabilitação e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Existem 2 tipos da visão da tecnologia assistiva, né? Ela é o uso de um suporte externo. Ele pode ser de baixa complexidade ou de alta complexidade, o que a gente está utilizando. Mas ambos vão ter o foco de melhorar o desempenho funcional com a visão da independência. Independência para essa função do indivíduo. Então, são equipamentos, por exemplo, os parapódios, é um dispositivo de tecnologia assistiva, as cadeiras de rodas, os adaptadores, por exemplo, de talheres para uma alimentação independente, os dispositivos de comunicação alternativa, tanto de baixa complexidade, por exemplo, como as figuras, como de alta complexidade, por exemplo, o mouse ocular, que é uma das principais inovações na reabilitação neuropediátrica. Então, a gente vai tendo uma gama enorme, né, de dispositivos. E um deles, e dos mais famosos na última década da neuropediatria, são as vestes. E as vestes, elas começaram a ser estudadas fora de contextos de protocolos intensivos. Então, eu divido em 2 slides as vestes, muitas vezes chamadas de exoesqueletos também, ou suites em inglês, mas são órteses dinâmicas. O que consistem, o que a gente vê em comum nessas 3 figurinhas? São órteses dinâmicas que diferem no seu material. Por exemplo, a primeira que eu coloquei na nossa timeline, lá dos primeiros slides, foi a Benic, que é essa veste em neoprene. Você vai utilizar com hastes ou sem hastes, um neoprene de 2 centímetros, para dar uma biomecânica no alinhamento do controle de tronco. Semelhante aqui no Brasil, a gente tem a FlexCorp, que é também uma veste em neoprene, mas numa espessura um pouquinho menor, e que vem com outros acessórios, enfim, quando você quer shorts, joelheiras, cotoveleiras, abdutores de polegar. Desculpa, a Benic também tem as luvas, que eu deixei aqui para baixo e não falei. Tem as luvas também para facilitar posicionamento quando tem polegar espalmado, flexão de punho, evitar deformidades e dar melhor alinhamento e função para o membro superior também. E a gente tem o Teratogs, que é a Ferrari das vestes, de forma geral. Então, ele tem um tecido único, que permite também o acoplamento de faixas corretivas. E há pouco tempo foi lançado o Dragonfly, que é um tecido composto pelo Teratogs, mas já numa estrutura mais robusta para facilitar o controle da postura.
A gente tem o espio, que são vestes de lycra também, mas que nessa visão biomecânica elas não entram tanto, elas vêm numa visão mais sensorial dos ajustes posturais. E o Evolve, que também da Pediasuite, que é mais atual, ele tem a conotação das vestes, das faixas corretivas dentro da veste de lycra. Então, essas são as vestes dinâmicas que os pacientes podem levar para casa e usar ao longo do seu dia. Agora, quando a gente pensa em ambientes terapêuticos e daí os protocolos intensivos e tal, a gente tem os suites, que tem o TheraSuite aqui à esquerda, o Pediasuite ao meio, a DeliSuite aqui e NeuroSuite. São as 4 marcas, as 4 empresas que estão no mercado internacional atualmente. O TheraSuite foi a primeira veste que associou, que a Isabela, a criadora do método, associou a um método de intervenção com tratamento intensivo, visando fortalecimento e intensificar os estímulos associado ao uso da veste elástica, ok? E cada cor tem um tamanho da veste. Ela utiliza os conectores, o conceito das 3 é semelhante o material da veste, elas têm algumas diferenças, o que permitem que cada um patenteie com a sua marca e o seu nome. Mas para a gente olhar aqui nosso amiguinho à esquerda, de forma geral, as vestes são um tecido tipo brim, né? Composto de um colete, um shorts, joelheira, essa tira amarelinha, aqui nesse amiguinho aqui no bonequinho tá azulzinha, ela permite os conectores elásticos virem com um ganchinho e conectarem a joelheira com o tênis. E também tem o opcional dos capacetinhos para fazer o ajuste de posicionamento de cabeça também. Então, elas não se conectam aos elásticos das gaiolas. Elas se conectam às partes uns com os outros para favorecer ou inibir uma ativação muscular. De forma geral, todas elas buscam um melhor alinhamento articular dentro da função desse indivíduo. Quando a gente pensa nas vestes tipo Teratogs, Benic e Flexcorp, que são que o próprio tecido tem seu efeito, eles buscam um uso contínuo com volume de horas alto durante o dia para permitir aqui o remodelamento ósseo articular em bebês e crianças. Então, lembrando que a gente pode interferir positivamente ou negativamente numa modelagem óssea naquele período de vida que esse osso ainda está imaturo. De forma geral, durante toda a fase da vida, elas melhoram a consciência corporal e estabilidade da postura, quando bem colocadas, e uma vivência sensório-motor, o aprendizado dos outros movimentos e outras funções dentro de um correto alinhamento desse indivíduo. Então, aquelas vestes do primeiro slide, eles podem ser usados não só nas terapias, mas como no ambiente da escola, domicílio, ir para a praia, ir para a piscina, enfim. Isso vai ser traçado com o terapeuta como que vai ser essa receita. Aqui o Teratogs foi o primeiro a ser desenvolvido pela fisioterapeuta Beverly Kuzik, que é para vocês copiarem esse nome quando se formarem uma das principais referências na biomecânica, na visão biomecânica da neuropediatria. Então, para quem quer trabalhar com neuropediatria, precisa buscar cursos da BIRI, da Beverly Kuzik. Então, uma das coisas que ela viu foi que a criança, ela alinhava a criança com as suas mãos em terapia e quando a criança ia para casa, ela perdia todo esse alinhamento. Então, tanto que o slogan dela é a terapia que você leva para casa. Você buscar com essas faixas brancas, para explicar um pouquinho melhor o tecido, como a gente não está presencial, não dá para trazer para vocês. Ele é um coletinho e um shortinho, com um tecido emborrachado, branco, aqui na área de contato da pele, e na área externa ele é um peludinho assim, que ele é velcro friendly, né? Essas tiras corretivas, essas faixas brancas corretivas, têm suas pontas em velcro. Então aqui, por exemplo, estimulando uma melhor ativação da musculatura abdominal, por exemplo, ela está em X na cinturinha dessa criança. Ou posterior, para melhorar a extensão de tronco. Então, essas tiras e velcros são desenvolvidos para esse equipamento para serem fixados em diversas partes e muitas vezes a gente alterna a colocação dessas tiras, ok? Então, o benefício terapêutico proposto pelas vestes, de forma geral, é isso que a gente falou logo antes, e elas podem ser utilizadas, o fabricante preconiza até 16 horas de uso diário. Elas não fazem sentido a criança dormir com a veste, porque justamente ela é para proporcionar um melhor alinhamento dentro da função. Então, é durante a atividade
atividade sentada ou atividade em pé, para você melhorar a simetria corporal. Já as elásticas, né, elas são constituídas, como eu falei, do colete e os conectores, cordas elásticas, para serem colocados de acordo com a necessidade de cada indivíduo. É preconizado pelos fabricantes, e quando a gente faz os cursos, as formações, que elas inibem movimentos reflexos e padrões posturais para viabilizar uma reaprendizagem motora. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dentro de um protocolo de intensivo, mas são vestes, elas têm uma densidade de informações, né? A percepção corporal com o uso da veste com conectores elásticos, ela é muito mais intensa e muito menos suportável por horas do que as vestes de tecido. Então, você consegue fazer correções imediatas, biomecânicas, mecânicas mesmo, com a correção dos elásticos, porém, o paciente se cansa bastante após um tempo de uso, tá? Tanto que, voltando aqui, a história, né, da criação dessas vestes foi para minimizar a perda óssea e de massa muscular dos astronautas russos em 92, se eu não me engano, quando eles voltavam para a gravidade, observava-se que eles voltavam para a Terra e observava que eles perdiam muita massa muscular e massa óssea. Então, observou-se que esses conectores, eles aumentavam essa sensação de carga e a exigência da musculatura. Quando a gente faz o curso, a gente veste, né, os coletes e os conectores, um aluno coloca no outro, a gente sente na pele como isso é cansativo. Então, tem que ser bem analisado quando prescrever. De novo, que não tem receita pronta, né? E de forma geral, as vestes, quando a gente prescreve, você teve seu raciocínio clínico e teve seu objetivo, alinhou com a família, daí você tem que considerar esses 5 fatores. Qual vai ser o tempo de uso? Eu vou prescrever um Teratogs ou um FlexCorp. Primeira coisa que a gente tem que falar para os pais e tentar alinhar com eles se vai ser efetivo para eles utilizarem dentro da rotina deles. Então, a gente consegue negociar 4 horas de uso da criança. Utilizo na hora que ela está no parapódio ou na hora que ela vai para a escola. E aí a gente tem que considerar o clima também. Então, eu estou falando de vestes de tecido de 2 centímetros, por exemplo, de neoprene, cobrindo todo o tronco dessa criança. E isso gera muito calor. Então, crianças que vivem em cidades muito, muito quentes, é complicado que elas consigam usar por muito tempo. Além disso, pensar em quem vai colocar essa veste, porque daí você vai ensinar a colocar, não é só em terapia. Muitas vezes o paciente já chega de casa com a veste para facilitar o começo, a atividade de preparação, por exemplo, o aquecimento, ele já chega com a veste. Então, a gente vai marcando com caneta, por exemplo, no colete, enfim, para viabilizar como que cada um vai colocar. E entender a dinâmica familiar também, se isso é viável para você inserir um equipamento na vida, uma preocupação a mais na vida dessa família, ok? E, além disso, pensar em tempo de montagem e benefício terapêutico. E daí a gente insere aqui o custo também de um Teratogs, por exemplo, que custa cerca de 3, 4 mil reais, depende muito da realidade da família, e o quanto essa prescrição vai ser relevante para o processo de reabilitação dessa criança. O quanto eu perder 15 minutos para colocar um TheraSuite, por exemplo, na sessão, vai ser relevante para o tempo de uso desse paciente. Então, não tem uma resposta pronta, vai depender extremamente de um equilíbrio e do seu raciocínio clínico para essa prescrição. Agora, quando eu digo que as vestes muitas vezes estão dentro de tratamentos intensivos, não quero dizer que todos os tratamentos intensivos têm que usar veste. São coisas separadas e a gente vai observar um pouquinho. Então, o nome tratamento intensivo, o que ele quer dizer? Ele quer intensificar algum estímulo. A gente nada mais intenso do que uma fase de criança aprendendo a andar, por exemplo. A gente tem o estudo da Karen Adolph, para quem se interessa, né, pelo desenvolvimento motor típico e atípico, a gente tem que correlacionar. Busquem os estudos da Karen Adolph. Esse é um deles, onde ela observou em um ambiente enriquecido, um laboratório simulando uma sala de brinquedo, as crianças em fase de desenvolvimento típico dão cerca de 14 mil passos por dia. E dentro desse dia de uma criança tem cerca de 100 quedas no dia, 17 quedas por hora. Eles caem e levantam muito, e cada queda e cada levantar vai ser diferente, vai gerando alta repetição, com muita variabilidade, eles vão andando em terrenos diferentes, em velocidade diferente, carregando brinquedo, sem carregar brinquedo, distâncias maiores,
Tudo isso vai gerando, antes do aprendizado efetivo acontecer, menos quedas, como uma recompensa para eles quererem efetivamente insistir nessa tarefa, porque eles estavam na zona de conforto do engatinhar. Então, tem um outro artigo interessante dela, né, do porquê andar quando eles estão engatinhando, e geralmente a pergunta é o porquê não andar, né? É tão rico, tão mais interessante a deambulação bípede que eles querem realmente subir para o andar. Então, eles vão tendo mais repetição, mais variabilidade, menos quedas, isso vai gerando o aprendizado. Então, a gente entende que para você intensificar alguma coisa, você precisa ter um volume grande de repetição por um determinado tempo, que os protocolos geralmente se estabelecem. E, de forma geral, para a gente imaginar, começar a propor um tratamento intensivo, eu tenho que saber, eu vou intensificar alguma coisa, isso é muito óbvio. Você pode intensificar os seus estudos, você tem 4 ou 5 anos de faculdade, você está intensificando o estudo com a fisioterapia. Eu posso estar intensificando aprender a jogar boliche, por exemplo. Então, ao invés de fazer aula 2 vezes na semana, eu vou fazer um intensivão de 1 mês com aula todos os dias. Eu tenho maiores chances de aprender a jogar boliche depois de 1 mês. Então, na neuropediatria, a gente tem que saber, vai intensificar o quê? Qual aspecto, qual função? Daí eu vou definir meus objetivos e aquelas metas, eu vou pensar em mensurar isso, eu vou traçar a carga horária de acordo com cada indivíduo, e daí eu vou usar os protocolos, as receitas do que vai estar dentro desse intensivo, os ingredientes, de acordo com a necessidade de cada criança. De forma geral, o intensivo do olhar da fisioterapia neuropediátrica, ela vai muito na questão do aprendizado e do fortalecimento da musculatura. E eu costumo dizer que assim, a primeira publicação que teve falando mais do conceito de fortalecimento no músculo espástico na neuroinfantil foi em 95, mas ele foi realmente efetivado e agregado aos processos de reabilitação há pouco mais de 10 anos. Porque antes, quando a gente falava em colocar carga para um músculo espástico, parecia que ia acontecer isso que acontece com o cabeça de batata, né? E hoje em dia a gente já sabe que não é assim, que um músculo espástico não necessariamente não é um músculo forte. Pelo contrário, geralmente uma criança com num segmento com muita espasticidade, ela não tem tanta voluntariedade de uso e ela perde a força muscular voluntária. Então, a gente sabe que as nossas crianças são fracas de forma geral e precisam ganhar força. E isso está alinhado com o atendimento de nutricionista, enfim, equipe multidisciplinar, para você conseguir realmente gerar uma hipertrofia, né, quando viável, nessa musculatura dessas crianças. Então, os intensivos, eles vão intensificar os estímulos cognitivos e dia, nos seus formatos gerais, vão acontecer todos os dias de segunda a sexta-feira, durante uma sequência consecutivamente por 3 a 4 semanas. Não é que eu faço uma semana por mês ao longo de 4 meses de intensivo. Você intensificou aquela semana e não um intervalo de 1 mês. Então, vai dar mais ou menos 60 a 80 horas no total de 1 mês. É bastante hora que a gente faz num tratamento intensivo. Você pensar que você vai aplicar um pré-teste e pós-teste, ou seja, eu quero analisar o desempenho dele na subida de um lance de escadas, por exemplo. Eu posso querer maior velocidade na subida da escada, eu posso querer menos tropeços na subida da escada, eu posso querer menos auxílio, menos direcionamento com membros inferiores, por exemplo, depende. Então, quando você traça o que você quer, você vai executar o pré-teste e o pós-teste para conseguir mensurar e quantificar o que você ganhou. E aí agregar a utilização de vestes, ou de gaiolas, ou de esteira para treino locomotor, ou meu foco vai ser com andadores. Eu vou associar uma estimulação transcraniana para potencializar alguns resultados, e entre diversos outros recursos que a gente tem hoje em dia. Um deles, um pouco mais recente, que está sendo aplicado aqui no Brasil, é o gesso seriado, serial casting. Então, é um outro protocolo de intensivo, onde o tornozelo, que é o foco, né, tornozelo e pé, ele vai ser engessado, como está na figura do Gabi aqui. Por exemplo, aqui é um imediato antes e depois do posicionamento do tornozelo e pé no gesso. E aí os protocolos a gente vai mensurando ao longo de 4 semanas dessa intervenção para buscar um melhor alinhamento de tornozelo, calcâneo e pé. Tá? Isso vai variar o protocolo, se vai ter intervalo, se não vai ter intervalo, depende de acordo com o foco da criança. E de forma geral, o que eu falo, quando a gente tem que saber se a gente ganhou alguma coisa, é mensurar. Hoje em dia tem vários aplicativos
que aqui são janelas do vídeo, né? Não é uma foto, porque as nossas crianças variam demais. Em um segundo para outro segundo a cabeça está alinhada e no outro a cabeça não está alinhada. Então, o pré e pós-teste de foto não é tão fidedigno quanto a gente fazer uma análise funcional. E aqui, por exemplo, no caso dessa criança, a funcionalidade era melhorar essa fase de apoio aqui e balanço do segmento. Então, os aplicativos mostram depois uma mensuração bastante fidedigna disso. Tem algumas evidências robustas já para melhorar a amplitude de movimento de tornozelo. E todos os protocolos intensivos, de forma geral, vão ter as suas contraindicações ou precauções. Então, sempre ser discutido com o médico que acompanha o paciente se algum desses fatores ou outros pode contraindicar um tratamento intensivo naquele momento de vida. E o tempo de montagem e investimento também já falei. O que a gente tem de evidência científica e ninguém dá meia volta, que nesse bebezinho aqui, que o pessoal às vezes acha muito chato a gente falar de evidência científica, mas não tem como você fazer uma boa prática terapêutica sem ser uma prática baseada em evidências. Um bom equilíbrio da sua prática tem que ser buscado. O que se fala sobre isso? E quando a gente fala, por exemplo, de tratamento intensivo na paralisia cerebral, a gente observa que já existe uma conceituação importante, um embasamento importante na literatura de que os tratamentos intensivos, eles são benéficos, eles trazem realmente efeitos positivos nas funções e em todos os parâmetros que são analisados com o uso de vestes ou não. Então, aqui nesse primeiro slide, mostra-se, por exemplo, com grupos com e sem elásticos, onde o elástico em si não fez diferença para o grupo. Ele não prejudicou a aquisição do desempenho após as semanas de intensivo, mas ele não teve diferença. Ambos os grupos que usaram a veste ou não usaram a veste melhoraram. Então, não quero dizer que a veste não funciona. Eu quero dizer que tem que ser analisado cada caso, se vai ser colocada uma veste ou não. Mas o intensivo, de forma geral, geralmente nos protocolos modificados, por exemplo, nesse estudo aqui da Mahani, teve um acompanhamento só com Bobat, por exemplo. O protocolo modificado que associava o TheraSuite, ou AdeliSuite, aqui nesse caso, com o Bobat, e somente o AdeliSuite, por exemplo. A gente observou que o protocolo modificado, onde você levou em consideração mais a individualidade, a associação de técnicas, teve melhor efeito para esse grupo. E agora falando um pouquinho de tecnologia assistiva e andadores, passando bem rápido, porque isso é um tema delicioso de se conversar por horas e horas. A gente dá um panorama geral de órteses, né? Então, ela é definida também como um dispositivo de tecnologia assistiva e é um dispositivo aplicado externamente, é diferente de prótese, para se entender. Ele vai ser usado para modificar as características estruturais e funcionais desse sistema. Por exemplo, alguns exemplos que a gente tem aqui de órteses para a neuropediatria. A gente começa há um tempo tendo essas órteses mais simples, que geralmente distribuídas no sistema público de saúde, que são as AFOs. Então, quando você ouvir falar o nome AFO, todas as siglas das órteses, geralmente, elas vêm com os segmentos que elas abrangem. Por exemplo, o AFO, ela vai estar em inglês, que é tornozelo, é órtese de tornozelo e pé. A SMO, que é supramaleolar, então a AFO está aqui, ela pode ser rígida, pode ser flexível, pode ser articulada, né, onde ela permite movimentação de tornozelo controlado ou não. A ASMO, ela não interfere na articulação de tornozelo, ela faz um posicionamento até o maléolo, para pé, principalmente. A CAFO, que é da nossa amiguinha aqui, ela já abrange joelho, tornozelo e pé, que está dentro do tênis. Uma outra opção de AFO são as reações ao solo, muitas vezes utilizadas na marcha em agachamento, na marcha em crouch. O gesso seriado, as palmilhas simples, quando é uma criança bem levinha, que é só uma correção de arco plantar, as palmilhas podem funcionar como um tipo de órtese também. O Walcade, que é esse dispositivo que vai aqui logo próximo à tuberosidade da tíbia, para dar uma descarga elétrica, né? uma eletroestimulação, para facilitar a dorsiflexão do tornozelo. Ele é bastante visto na neuroadulto, na neuroped, não tanto pelo alto custo e também por alta complexidade de componentes envolvidos no tornozelo e pé. Tá? Muitas vezes não é só a dorsiflexão que precisa ser corrigida. E a gente tem as órteses de punho, antebraço, só polegar e dedos, por exemplo, mão e polegar, daí tem várias
vários aspectos. Dando um exemplo aqui, por exemplo, da aplicabilidade do Henrico, meu amiguinho, ele utilizando, ele deambulando em casa sem órtese e com órtese. Então, a gente observa uma melhor estabilidade, onde ele não busca apoio nos objetos, ele consegue ter melhor alinhamento corporal quando ele tem um calcânio encontrando o chão. Então, a prescrição correta das órteses é essencial para você ter um bom resultado terapêutico. E passando aqui rapidinho para a gente finalizando sobre outros dispositivos. Por exemplo, o HeadPod, que é um dispositivo para auxiliar, ele é colocado aqui na cabeça dos nossos pacientes, aqui está o Fefe e o Dudu, utilizando em momentos terapêuticos diferentes, para melhorar o alinhamento de cabeça nas crianças que não têm controle cervical. E a gente tem agora uma marca brasileira, que eu vou deixar esse pedacinho do vídeo, que ela está sendo colocada nessa pitica e acoplado na sua cadeira de rodas, pode ser acoplado no andador, pode ser acoplado no parapódio, na gaiola, no trilho do triciclo, enfim, e permite que ela selecione movimento de cabeça. Aqui da Cecília, que a Débora me enviou e me permitiu colocar esse vídeo, ela é uma GMFCS nível 5, ela tem 2 anos, a Cecília, e ela está no seu andador, no NF Walker, brincando com o pai, conseguindo selecionar onde ela está enxergando e brincando de chutar a bola para derrubar o boliche. Então, uma participação efetiva com um excelente alinhamento biomecânico para ter um melhor aproveitamento dos estímulos. Aqui o que eu falei da marca brasileira, eu vou passar rapidinho aqui esses 2 vídeos onde a gente viabiliza a troca de passos de crianças nível GMFCS 5 com o uso desse estabilizador mandibular da FlexCorp. Então, ele é bem mais barato, ele custa mais ou menos R$200, enquanto que o HeadPod custa 2.000 e pouco, porque é dólar, é importado, enfim. Então, aqui a gente consegue viabilizar com o neoprene um controle de cabeça adequado e melhor liberdade de movimentos. E existe também o levitar da expansão, que ele é de metal com mola, ele é um pouco mais robustão, para ajudar também no controle de cabeça. E agora falando de andadores, rapidinho vou passar para vocês o conceito de andador e a chuva de modelos que a gente tem hoje em dia, né? O termo andador no Brasil ele é usado para designar ambos os dispositivos, enquanto que em inglês a gente encontra walker, que é esse andador, que é andador de idoso, andador para crianças leves, onde você segura com as suas mãos esse dispositivo e realiza a marcha, ou gait trainer, que daí são dispositivos mais complexos. E eles podem começar a ser usados a partir dos 12 meses de idade. Então, tem diversas marcas, modelos, aqui o menu é enorme e o conceito da prescrição dele também é uma coisa que é um curso à parte da gente conversar. Mas, de forma geral, a gente utilizar, por exemplo, para o treino locomotor, os andadores são ótimos auxiliares para você conseguir transferir o aprendizado fora do ambiente clínico ou fora de equipamentos também, com ritmo, consistência e progressão. Para fazer a transferência também na marcha na comunidade, aqui vocês já viram o Paulo e tem o Felipe, por exemplo, com o andador, a gente transferindo o aprendizado em ladeiras e ele passeando com o cachorro dele, que vocês estavam vendo o Bob já no rolo. Então, a gente pensar aqui que a gente pode ir lançando mão, né? A gente vai ter manuseios, a gente tem suportes diferentes, não falando de equipamento. Por exemplo, aqui eu tenho um manuseio, um ajuste de pegada do Paulo, chegando na terapia, onde a gente trabalha muito escada, que é um ambiente super rico para você fazer uma transferência de aprendizado, um aquecimento para terapia, com colete realmente, mas assim, sem grandes equipamentos, onde vai ser a mão do terapeuta que vai conduzir dentro do que ele está utilizando. Ele está utilizando o AFA, ele está utilizando o colete de neoprene, e só, isso ele já chega de casa com ele, ok? E daí a gente vai tentar estabelecer melhor postura, com quais acessórios, e sempre pensando no lúdico, no contexto dele. Aqui eu não vou conseguir passar todos os vídeos, mas mostrando a variedade de andadores ao longo da vida do Paulo. Por exemplo, aqui foi o primeiro teste que eu levei ele para um pacer em 2013, e hoje ele está com o seu grilo aqui, o andador de uso dele. Então, a gente vai evoluindo ao longo do que os nossos pacientes vão envelhecendo também. Aqui do Rafinha também mostrando comparações de andadores para a gente pensar como é importante desenvolver esse raciocínio clínico na hora da prescrição do andador. Tem muita opção, tem muitos ajustes. E aqui a Ferrari do futuro aqui que a gente tem nos andadores, que é o Trexo Robotics,
que ele é um dispositivo para troca de passos, esse exoesqueleto, acoplado a um andador. E você regula, não tem no Brasil, ele não veio para o Brasil ainda, só tem nos Estados Unidos e Canadá. Quem quiser saber mais, tem um site deles aqui. Lá ele custa cerca de $30 mil e pode ser alugado. Então ele se movimenta sozinho ou permitindo que a criança entre com seu movimento. E tudo isso é muito bacana, que ele é mensurado num tablet. Vai aparecer aqui nesse vídeo o tabletzinho que você regula a velocidade, ângulo de cada articulação. Então é muito, muito bacana, e ele consegue perceber o quanto que a criança está entrando de participação nessa troca de passos. Isso era coisa para a gente ter aqui, ó. Daí ele tem no tablet, você regula máxima flexão, máxima extensão, por segmento corporal, enfim. Espero que daqui a poucos anos a gente tenha aqui, para poder escolher tudo isso. A gente tem muita opção de equipamento, a gente tem muita opção de investimento, mas a gente tem que lembrar de ser paciente, dar tempo para o nosso paciente e ser lúdico. Eu estou estourando o meu tempo, eu vou ter que passar aqui mais rapidinho. Para poder ver se o equipamento ou a terapia estão viabilizando todos esses benefícios da ortostase. E ortostase é essa que pode ser começada e deve ser começada a partir dos 9 meses de vida das nossas crianças com desenvolvimento motor atípico também, ok? Elas passam muito pouco tempo em pé. Os artigos mostram que os PCs tetras passam máximo meia hora do seu dia em pé. Em atividades sedentárias, então, os nossos mais graves, níveis 4 e 5, não fazem nenhuma atividade em nível moderado a intenso, quase nada em nível leve de atividade física e passam quase 99% do seu tempo em atividade sedentária. E daí não é de se estranhar que a curva do GMFCS dessa turminha começa a declinar após a final da primeira infância. A gente tem os níveis 3, 4 e 5, que infelizmente eles vão declinando a sua pontuação no GMFM ao longo da primeira infância. E vai acontecendo tudo isso. Eles vão utilizando cada vez menos a marcha e cada vez mais dispositivos de assistência para ela, ok? Então, essas suspensões vão facilitar, vão mostrar diversos benefícios. Esse daqui eu já mostrei do Gabi, né? Mas diversos benefícios quando você acrescenta carga, quando você acrescenta opções da criança brincar sozinha, com gaiola, com balanço, sem estar amarrado, vinculado especificamente a um método ou algum conceito, ok? Esse eu mostrei para vocês já. E de forma geral, a gente pensar que tudo isso que eu estou falando hoje aqui nessa hora para vocês é para viabilizar a mobilidade. Esse estudo desses pesquisadores da Califórnia abordou 904 sujeitos com paralisia cerebral com 60 anos de idade e acompanhou essa turma por 15 anos, onde a gente observa que a diferença da curva de sobrevida da população, ela se dá num degrau enorme quando essa turma não teve mobilidade, não passou dos 68 anos de idade, enquanto uma população geral vai decrescendo a expectativa de vida de acordo numa curva natural. E a nossa turma com paralisia cerebral vai tendo uma distância muito grande das outras grupos com paralisia cerebral que tem algum tipo de locomoção, ok? Então, a gente tem que observar esses parâmetros, porque eles vão perdendo a capacidade de deambular, de se locomover por volta dos 20 anos de idade, os mais graves, e 40 anos de idade, os mais leves. Para a gente viabilizar melhor aproveitamento das terapias, a gente tem as abordagens interdisciplinares, com diversas combinações, isso vai variar. A gente tem diversas intervenções, diversos equipamentos e diversas cirurgias órteses hoje em dia para viabilizar tudo isso. Então a gente fica que nem esse reloginho doido, né? Que nem eu também encontro o nosso reloginho aqui para não atrasar mais o evento de vocês. Mas a gente tem que correr atrás de atualidades, mas sempre pensando no investimento financeiro que você vai aplicar no seu curso, nesse equipamento, ou a família vai aplicar nesse dispositivo, ou nessa terapia, tem que estar muito bem equilibrado para pensar se a repetição, variabilidade, intensidade, volume, carga, transferência do aprendizado está sendo feita em todos esses momentos e qual que vai ser o seu objetivo com esse equipamento ou com a abordagem. Então, eu sou sempre muito chamada para falar sobre equipamentos, sou uma pessoa que é muito curiosa e viajei em vários países e clínicas para conhecer equipamentos antes de montar a minha clínica há 11 anos e continuo indo buscar, mas muitas vezes, assim, você ser associado a equipamentos tem que pensar o seguinte, me pergunta, onde você comprou essa esteira, comprou alguma coisa, e eu passo com o maior prazer os contatos,
Porque, assim, o conceito é que só o equipamento basta. A gente imaginar se me derem essa Ferrari, sei lá o que é esse carro aí de Fórmula 1, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ficar no máximo 80, 120 por hora com ele e sem grandes estripulias. Agora, se esse carro está na mão dessa turma aí, com certeza o aproveitamento do equipamento vai ser muito maior. Então, não, o equipamento só não basta, ou só um método de intervenção também só não basta. O que precisa é um terapeuta que tenha uma visão global de que o brincar é para todos. Eu coloquei até ontem no Dia das Crianças essa comparação, se aqui vocês veem que o brincar é para todos, ou se a gente vê se aqui o brincar é para todos. Então, a nossa função, quanto terapeuta, é viabilizar que o brincar seja efetivamente para todas as crianças. E isso aconteça dentro e fora da terapia, e que isso seja uma forma de prazer pelo movimento e de reabilitação do movimento, ok? Agradeço muito a presença, a paciência aqui de vocês, que eu me estendi um pouquinho, peço desculpas de me estender um pouquinho no tempo, mas agradeço muito e deixo os meus contatos para quem quiser alguma outra dúvida que eu não possa tirar agora. E fico à disposição para as perguntas. Rebeca, muito obrigado. Tá? Eu agradeço mais uma vez em nome de toda a organização, da comissão organizadora do Enfísio. E aí, para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta com duas, tá bom? Vamos lá. Atualmente, essa pergunta é mais relacionada ao método PED-A-Switch, tá? Sim. Atualmente, você saberia nos mensurar qual o valor do investimento numa órtese dinâmica, como é utilizada no tratamento através do método PED-A-Switch? E aí, além disso, também, qual que é o caminho para quem quer se especializar para atuar com esse recurso? Sim. O valor da órtese, você diz o valor do tratamento ou o valor da veste? Da veste. A veste, ela é tabelado o preço, só quem vende é a empresa TheraSuite ou a empresa PED-A-Switch, e se ela não mudou recentemente, ela custa $2.500 uma veste. Então, geralmente quem adquire é o fisioterapeuta da clínica, né? Não a família. Algumas famílias adquirem, mas não faz muito sentido. E então a clínica vai precisar ter alguns tamanhos e ela custa $2.500. E a outra pergunta foi, desculpa. Ela é importada no Brasil. Acho que a fabricação não é aqui, mas tem representantes aqui que vendem. Então, quem quer buscar, por exemplo, do TheraSuite, o site, eu vou colocar aqui no chat para quem quiser buscar, enfim, os cursos e as especializações nisso, é o sweettherapy.com, que daí ele pode ser traduzido lá. Isso é do TheraSuite. E o outro é o PED-A-Switch.com. Então, são os dois principais. A gente tem em Salvador, eu acho que uma clínica que faz o Adele Switch, mas eu não conheço a formação do método para poder dizer para vocês. Perfeito. A outra pergunta que também está dentro dessa que eu te fiz anteriormente, está relacionado com a especialização nesse método. Pelo que eu vi, esse site também é o caminho para quem, de repente, tem interesse, né? Exato, são só os instrutores credenciados do método, são cursos de 5 dias, a formação básica, e depois tem 2 avançados. Então, você precisa fazer a especialização e, se eu não me engano, é só após a formação na faculdade. Se não mudou nada, você precisa estar formado na fisioterapia ou terapia ocupacional para poder participar do curso. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu quero, antes de passar a palavra aqui para a Elo, só dar uma orientação em relação à nossa próxima palestra, né? Ela vai acontecer às 14 horas. O tema é prevenção de lesões no esporte de alto rendimento, com a doutora Mariana Chaves. Todas as pessoas que se inscreveram para essa palestra já receberam um link, e aí, a partir das 14 horas, é só acessar esse link recebido por e-mail, tá bom? Elo, eu te passo a palavra para a gente poder encerrar. Obrigada, Caio. Tá me ouvindo certinho? Então, vamos lá. Eu tenho uma outra convidada especial, muito especial. Ela vai falar um pouquinho da trajetória de sucesso dela na vida acadêmica, já que muitos dos nossos alunos têm um interesse na carreira acadêmica. Ela foi docente, coordenadora, diretora, e hoje é gerente acadêmica da UniFG, da Rede Laureate. Então, eu fico muito honrada de convidar a Patrícia Claire para falar um pouquinho com a gente.
Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Nesses 20 anos da fisioterapia da FMU, uma instituição renomada que forma profissionais diferenciados para o mercado. Obrigada pelo convite. Eu sou a professora Patrícia Klar, sou fisioterapeuta de graduação. Eu tenho algumas especializações em fisioterapia hospitalar, terapia manual, cinesioterapia. Fiz o meu mestrado em Ciências da Reabilitação com foco na área cardiopulmonar e metabólica e agora o meu doutorado é na área musculoesquelética. Então eu tenho uma formação bastante ampla, um leque bem grande de formações, mas o que hoje eu atuo é com a docência, não deixei de ser docente, apesar dos cargos de gestão. Já atuo na Laureate há aproximadamente 10 anos, fui professora, coordenadora de curso, como a Heloísa comentou, diretora de uma regional norte e nordeste, então eu viajei muito por esse país. Sou gaúcha, mas acabei vindo para o Nordeste, me apaixonando, conhecendo as pessoas, as diferentes culturas, e hoje eu faço a gestão geral. Eu sou a gerente acadêmica sênior da UniFG-FG, da Laureate Brasil, e tenho muito orgulho da nossa profissão. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer um bate-papo mais descontraído. Eu fiz um mini currículo rápido para a gente poder sanar algumas dúvidas de percurso, algumas dúvidas que vocês têm, algumas curiosidades. Eu sou uma pessoa super aberta, não costumo guardar grandes segredos, sou uma grande amiga da professora Juliana, coordenadora do curso. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta mais direcionada, eu estou super à disposição para contar um pouquinho para vocês da minha trajetória e desses desafios e desses encantamentos, porque ser fisioterapeuta é uma bênção na vida da gente e na vida dos nossos pacientes e clientes. Muito obrigada, Patrícia. Eu tenho sim algumas perguntas, né? Porque eu escolhi para falar um pouquinho para a gente, porque muitos alunos realmente eles me mandam e-mail, eles vão até a coordenação porque eles querem seguir a vida acadêmica, né? Quer ser professor, quem sabe um coordenador de pós-graduação, né? Então eu falei, não tem pessoa melhor para falar um pouquinho dessa trajetória do que a Patrícia, que é fisioterapeuta e passou por todos esses caminhos aí. O que você sentiu de maior dificuldade para entrar nessa carreira sua, de docente, de coordenação e assim sucessivamente? A formação, Ju, porque na verdade, quando a gente faz fisioterapia e mesmo quando a gente faz um mestrado, a gente não está apto a ser um docente. Porque mesmo no mestrado, a gente não aprende todos os recursos de didática, todas as metodologias, tudo aquilo que precisa para ser um docente. Então, na verdade, essa foi uma grande dificuldade. Achar que as formações tradicionais que a gente tem me dariam tudo aquilo que os meus estudantes precisavam. Uma coisa positiva foi a experiência prévia. Como eu tive muita experiência clínica, isso me ajudou no ensino, isso me ajudou na docência, porque eu tinha exemplos para dar, eu tinha situações para compartilhar, mas de fato a metodologia de sala de aula, a famosa didática, isso vem com o tempo. A gente não tem uma formação prévia e mesmo que você ministre a mesma unidade curricular manhã, tarde e noite, muda completamente porque conforme a turma, conforme o ritmo, você precisa usar novas estratégias pedagógicas. Então, em função disso, nós não temos uma formação específica para ser professor. A gente precisa investir um pouco mais nisso. Eu acabei fazendo alguns cursos paralelos, fiz algumas formações complementares porque eu senti essa necessidade. Nenhuma graduação, nenhuma especialização, nem mesmo mestrado me preparou tão fortemente para a docência quanto o dia a dia em sala de aula. Cada dia era um aprendizado novo e eu sou muito feliz de ter aprendido muito com os meus alunos, porque o feedback deles é muito importante. O aluno que ele relata no meio da aula dizendo, prof, eu não entendi, ou no final da aula dizendo, isso não foi muito legal, vamos fazer diferente na próxima aula, ele contribui também para o nosso aprendizado. Ensinar e aprender são duas coisas que vêm muito juntos. A Cora Coralina já dizia isso, né? Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, porque todos os dias a gente aprende com os nossos alunos. Hoje a gente não é mais um professor como antigamente que ficava na frente de uma turma inteira só falando. Hoje a gente media conhecimentos,
um pouco da minha dificuldade no início foi essa maturidade de docência e essa expertise na área da metodologia, na área da didática, que de fato eu não tinha. Então, se alguém quiser essa área, eu sugiro que invista um pouquinho nisso, em estudar um pouco, aprender um pouco sobre esses conceitos. Muito bem. Ô, Paty, você também assumiu posições e assume uma posição de liderança, né? Isso. E ser fisioterapeuta, você acha que te ajuda nesse cargo de liderança? E também eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu cargo hoje. Qual que é seu cargo, né? De ter uma fisioterapeuta neste seu cargo. Tá bem. Ajuda muito, Ju. Nós temos um raciocínio clínico totalmente diferenciado na fisioterapia. Aprender a fazer um diagnóstico diferencial com os múltiplos testes que a gente aprende, fazendo algumas conduções já, não é este exame, não é este teste, não é essa atividade, faz com que a nossa mente aprenda a trabalhar de uma forma diferente. A gente encontra soluções para problemas e a gente encontra de uma forma mais rápida, mais lógica e mais eficiente enquanto fisioterapeuta, e isso me ajudou muito na gestão. Então, hoje eu ocupo um cargo que é chamado de gerente acadêmica sênior, mas na verdade é uma reitoria. Porque hoje nós temos um reitor regional, então o nosso reitor fica em outro município, em outra cidade, ele faz a gestão diretamente da Unifax, que fica em Salvador, e a gestão local da UniFG, ela fica toda comigo, tanto que todos os coordenadores de curso, eles respondem hoje para mim, mas eu costumo trabalhar isento de cargos, né? A responsabilidade é muito grande, mas não é o cargo que define uma liderança. Então, hoje a minha gestão é uma gestão super partilhada e compartilhada com toda a minha equipe, e é uma gestão de sucesso porque eles são profissionais incríveis. Nem um gestor, nem um líder faz nada sozinho. A gente só faz com a equipe que a gente tem. Muito obrigada, Paty. Eu acho que você resumiu muito, né, onde um fisioterapeuta pode chegar se quer seguir a área acadêmica, né? Porque às vezes a gente fica dentro de um quadradinho achando que eu vou seguir a área acadêmica, eu vou ser professora ali da faculdade onde eu me formei, e na verdade não, o leque é gigantesco, né? E eu acho muito importante a gente conhecer essas possibilidades, né? E ter uma fisioterapeuta à frente dessas possibilidades me deixa muito feliz. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Eu vi a pergunta do Elton aqui no chat, se tinha alguma dica para quem está pensando em seguir a docência, né? Eu acho que a minha dica seria mesmo antes da formação acadêmica, que vocês procurem estudar um pouquinho da andragogia, um pouquinho da questão do ensino para os adultos, né? Para que a gente saiba entender esse novo perfil de estudante, para que a gente quebre um pouco esse mindset fixo que a gente tem muitas vezes, eu preciso fazer um mestrado para ser um bom docente, e na verdade você precisa também de outras habilidades, outras competências para além do mestrado. Então é super importante que vocês ampliem um pouquinho esse leque e absorvam conhecimento, participem de tudo aquilo que vocês puderem participar, porque todo conhecimento agrega. Esse é o único bem que a gente pode construir e que a gente consegue compartilhar e multiplicar. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, pessoal. Eu tentei ser super objetiva pelo tempo que eu sei que vocês estão um pouquinho reduzidos, mas fiquem super à vontade. Se eu puder contribuir com mais alguma coisa, eu estou à disposição. Se alguém quiser manter contato pessoal, eu posso deixar aqui no chat o meu e-mail pessoal. Aqui para vocês, estou escrevendo, patricia.clara@gmail.com, se vocês tiverem alguma dúvida, o que eu possa contribuir, algum questionamento, ou se quiserem dicas, sugestões. Uma sugestão, pessoal, é não deixem para vocês pensarem no currículo de vocês depois da formação. Eu tive esse atraso na minha formação acadêmica, eu sempre trabalhei e estudei, e sempre pensei que eu posso fazer isso depois que eu me formar, Na verdade, aproveitem as oportunidades. Façam tudo aquilo que hoje existe à disposição de vocês, que está free, que está livre. Hoje, infelizmente, a gente está num mundo remoto em virtude de uma pandemia, mas isso fez com que a gente avançasse anos-luz na área da educação, na área da formação, inclusive na fisioterapia. Então, procurem fazer tudo aquilo que vocês puderem, procurem publicar, estudar, ler. O currículo Lattes também é importante, pessoal, muito importante, principalmente para quem quer ser docente.
Muito obrigada, Paty. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. E vamos contar sempre com a sua participação, sempre que possível. A gente conta aí com a sua agenda, que a gente sabe que ela é apertada, mas eu sei que você sempre reserva, né, um espacinho para a gente aqui da FMU. Obrigada, viu? Com certeza, reservo sim. A FMU é uma das minhas grandes queridas na área da formação da fisioterapia, porque adoro você, Ju, enquanto profissional, enquanto pessoa. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Pessoal, podem de verdade contar sempre comigo. A agenda vai ser sempre apertada, mas o amor pela fisioterapia é maior e a gente sempre concilia um tempinho, a gente sempre dá um jeitinho de atender os pedidos e compartilhar com vocês. Desculpem a correria aí pela questão do tempo, de falar tão rápido, mas gratidão. Gratidão a nossa, Paty. Obrigada a todos. Obrigada a todos que estiveram conosco esta manhã. Obrigada, Elô. Obrigada, Patrícia. Muito, muito especial as suas palavras. Obrigada. Principalmente para a gente, né, que está começando, então, dá um gás. Obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por acompanhar nossas palestras, né, pela manhã. Eu vou passar a palavra ao Caio. Ele tem alguns recados para a gente. O nosso evento está sendo um sucesso. A nossa primeira palestra foi incrível. A nossa segunda palestra também. Então, eu só tenho a agradecer a todos, né? Continuem com a gente nas próximas palestras. Bastante tema interessante, bastante coisa para conversar, tá bom? Caio? Isso aí, Elô. Eu só quero reforçar mesmo que a nossa próxima palestra vai acontecer agora às 14 horas, tá? Nós vamos ter um intervalo aí para que todos possam descansar, se alimentar. E às 14 horas a gente volta com o tema Prevenção de Lesões no Esporte de Alto Rendimento. Lembrando mais uma vez que o link foi enviado por e-mail a todas as pessoas que se inscreveram para essa palestra. A gente conta e aguarda por vocês às 14 horas. Só dando um recadinho, não esqueçam de tirar fotos, marcar a hashtag Fisioterapia 20 anos, porque a FMU está comemorando os 20 anos da fisioterapia, e marcar o nosso Instagram, né? O Instagram da fisioterapia, @somosfisioterapiafmu, tá bom? Então, até às 14. Obrigada, pessoal.